também. Mais uma vez, né, todos aqui, é a primeira vez de alguns, mas a gente já se conhece, então eu costumo dizer que reunir pessoas no mesmo dia e no mesmo horário é sempre um grande desafio. Então, eu sempre me sinto muito feliz e muito motivada a continuar realizando esse trabalho por vocês estarem com a gente, né? Isso faz muito sentido para mim, atuar com medidas de prevenção, levando informações sobre saúde mental, saúde emocional para as pessoas, vai muito ao encontro com aquilo que eu sempre sonhei em fazer da psicologia. E a Harmony Instituto, desde que a gente abriu, né, que agora vão fazer 6 anos em setembro, tem esse foco. Então, a gente sempre traz palestras gratuitas para levar esse tipo de informação em todas as campanhas. Setembro Amarelo, Janeiro Branco, Dia da Saúde. A gente também faz o nosso próprio Dia Harmony da Saúde Mental. Então, sempre a gente está envolvido. E quando aconteceu a vinda aí da pandemia mundial, que o mundo entrou, né, nessa crise toda, nós começamos a fazer os webinários. Então, todas as semanas nós estamos aqui com psicólogos convidados, que sempre traz um tema relevante. O de hoje, né, o enfrentamento da violência doméstica na quarentena, é um tema muito complexo, como a gente estava conversando inicialmente aqui na sala. É um tema difícil, é um tema denso, né, que demanda da gente também uma certa energia, porque falar de coisas muito difíceis, a gente também se abate, né? Ontem eu fui entrando em contato com o tema, fui assistindo alguns vídeos, troquei alguns materiais com o Alessandro, que é quem vai conversar com vocês hoje, e já senti, né, o peso disso, mas ao mesmo tempo a gente também quer trazer possibilidades, porque quando a gente tem informação, a gente consegue ajudar mais pessoas, né? A gente consegue também identificar melhor, né, quando esse tipo de coisa acontecer. Então, atuar nessa prevenção, para mim, faz muito sentido. Então, eu fico muito feliz, mais uma vez, falo isso a vocês, que vocês estão aqui ouvindo isso, e peço que, como nós estamos gravando, vocês possam levar esse material a outras pessoas também. Para introduzir um pouco sobre o tema, eu quero primeiramente me apresentar. Eu sou a Fernanda Mion, sou aqui da Harmony Instituto, e eu vou trazer hoje para conversar com vocês o Alessandro Alves. O Alessandro é psicólogo, ele estuda comigo, é o de chapéu verde, que é a marca dele. Falei para ele, cadê seu chapéu? Pois só, que ele estava sem. Ele estuda comigo em um grupo de estudo que nós temos já há quantos anos, Ale? Estamos juntos aí estudando? Desde 2017, deixa eu ver aqui, 17, 4 anos. Bastante. E ele tem uma experiência muito grande sobre violência doméstica por atuar na área, atuar também com abuso sexual de crianças e adolescentes. Então, quando eu pensei nesse tema, não havia outra pessoa na minha mente para chamar. Aproveitem ele, né, porque ele tem essa experiência e vocês podem fazer muitas perguntas. Lembrando que, assim, mesmo que ele não responda na hora, porque às vezes está com as ideias, está concatenando ideia, não tem como interromper, eu estou de olho no chat, então eu vou sempre olhar as perguntas e depois eu anoto para ele responder no final. Ele vai procurar trazer dados sobre a violência, que na pandemia a gente já sabe que aumentou. Ontem, nas minhas pesquisas, eu fui querer saber exatamente isso, quanto que aumentou, né? Então, eu soube que lá no telefone 180, que é o telefone de denúncia, teve um aumento de 9% de ligação. Eu fui atrás para saber disso. E a gente tem ouvido... eu ouvi também uma entrevista de uma advogada que disse que aqui no estado de São Paulo, o número aumentou ainda mais. Na questão de BO, foram registrados 50% a mais. Então, é muita gente sofrendo porque estamos dentro de casa com o agressor. Então, para iniciar, eu vou mostrar um vídeo para vocês.
e aí depois eu deixo a palavra com o Alessandro, que além desses dados, ele vai também trazer os aspectos sobre a família, sobre o machismo, também sobre a questão de como fazer a melhor denúncia, de como fazer essa denúncia, o que acontece, como que é a medida protetiva, enfim. São informações muito ricas. Vou aqui compartilhar minha tela, vocês, e aí depois vocês me dão um feedback se vocês já estão recebendo ela aí. Ok. Ótimo. E eu vou deixar vocês aqui com esse vídeo. Esse vídeo é real, aconteceu no dia 11 de maio e viralizou. Vejam só. O meu realmente não tinha mandado. Mas... Renatinho fazendo Renatice. Opa, peraí, Carlinha entrou aqui. Olha lá, tá falando só ela. Bora. Bora começar. Deixa eu ver aqui. Demorando. Aí. Nossa, Carlinha, que é isso? Esse make todo é só para nossa reunião matinal? Não, é que eu tava cansada de fazer call de pijama e aí eu resolvi dar uma coisinha só. Tá ótimo. Entendo. Vamos lá, gente. Vai ser rapidinho, eu tenho umas coisas para dividir com vocês. A Mari vai colocar uns números que ela calculou pra gente aqui, né, Mari? Tá todo mundo me ouvindo? Gente, vão ser meses muito difíceis que a gente vai ter pela frente, mas tudo bem. Nesse cenário de caos, todo mundo tá quebrando e a gente não. A gente continua estável, então vamos manter assim. Tem um e-mail aqui, Carla, você foi copiada pelo vídeo, Alberto. Vamos falar sobre essa entrega, por favor? Desculpa, peraí, só um minutinho. Só um minutinho, já volto. Tá bom, tá. Oi. Ah, tá, ele já vai descer. Já vai, obrigada. Chegou uma encomenda para você, você pode ir lá embaixo buscar? Pra mim? Eu não pedi nada. Podemos voltar aqui? Carla, você tá copiada aí. Tranca, amiga, tranca, já tranca, não perde tempo. Tranca tudo. Gente. Amiga, tranca tudo. Vai na janela, vê se chegaram mesmo. A polícia chegou. Chegou. Ele não levou a chave, você tá sozinha. Carla, você tá sozinha. Tá, acabou. Gente, o que tá acontecendo? Desce lá embaixo. De polícia, do que vocês estão falando? Por favor, me explica, Mariana. Respira. Eu tô aqui com você, a gente tá aqui com você. Gente, Acabou. Forte, né? Na verdade, a fiscalização ela vai... E também a gente soube que na Itália teve uma estudante de medicina que morreu pelo seu parceiro. Na Espanha, e parece que na França também, eles aprovaram uma lei que haveria um hotel para colocarem essas mulheres que estão sofrendo violência, para elas terem onde ficar nesse período, né? Só que aqui a gente também tem algumas falhas nessas medidas protetivas, e aí, enfim, eu trouxe o Alessandro porque ele conhece muito mais essa problemática. E aí eu vou deixar a palavra com ele nesse momento. Obrigado, Fernanda. Bom, boa tarde a todas e todos.
Bom, eu vou começar fazendo aqui primeiro uma pergunta. Eu gostaria que todos comentassem, né? Qual foi a sensação de cada um de vocês assistindo esse vídeo neste momento? Se a palavra sensação estiver errado, o Rafael me corrige depois, por favor. Angústia, angústia. Desespero total. Desespero. Desespero. Angústia. Bom, o que eu acabo sentindo vendo esse vídeo também não foge do padrão aqui que nós encontramos de resposta. Mesmo quando você é um profissional da área que ouve diversos relatos assim, ou de mulheres adultas, ou de crianças, a sensação ela não costuma ser diferente. A diferença mesmo é que naquele momento a gente tenta não expressar muita coisa. Eu vou fazer aqui agora outra pergunta. Na verdade, não é exatamente uma pergunta, é mais uma apresentação para nós, que eu acho que ficou faltando uma parte disso. Bom, eu brevemente vou pedir para cada um de nós, ou pelo menos os que quiserem ou sentirem à vontade, contarem aqui para nós um fato, assim, interessante da vida familiar de vocês. Eu vou começar por mim, né, que é mais justo. Eu sou brasileiro, nascido em São Roque, interior do estado de São Paulo. Às vezes isso é percebido porque eu tenho um sotaque meio caipira, segundo a maior parte das pessoas que me conhecem. Falo o som do S, às vezes com um pouco sibilante, assim, falo um R mais arrastado, troco o I por I, igual a maioria dos paulistas, né? Mas a minha família é uma mistura de mineiros e nordestinos, né? Dependendo da vontade da minha mãe, eu teria sido padre. Do meu pai, advogado. Meu pai é mecânico e minha mãe, basicamente, é uma daquelas mulheres que o que você der para ela fazer, ela faz muito bem feito e ganha dinheiro com isso. Aí, bom, eu vi que entrou mais gente aqui, só para contextualizar, eu vou pedir, então, quem puder, quiser, apresente aí um fato, assim, bem breve sobre a vida familiar de vocês. Pode ser alguma coisa engraçada, aleatória, qualquer. Aqui, família amorosa, todos gostam de rock. É você, né, Fernanda? Quem quiser ligar a câmera ou o microfone para falar, fica à vontade. Olá, boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Rafael. Olá, Como vai, Alessandro? Olá. Tô chegando agora aqui, né, no webinário. Eu perdi um trecho inicial aí, né, da proposta de vocês. Aí, se você puder retomar só um pouquinho, Alessandro, você falou, né, de compartilhar uma história, enfim, mas se puder Assim, só um contextualizar. detalhe, assim, bem, mais ou menos assim, interessante da sua vida familiar. Você quer dizer uma característica, Lê, da família? Qualquer coisa, uma característica, um acontecimento, uma informação, assim. Coisa básica que quando a gente apresenta a nossa família, alguma história. Eu falaria que tem seus dramas, mas que tem muito amor e união. Ok, tudo bem. Bom, vou prosseguir. Então, segunda pergunta,
não é exatamente uma pergunta, né, mas um pedido. Bom, quem puder e quiser falar alguma coisa aleatória, uma informação sobre o seu próprio trabalho, sobre a sua vida de trabalho. De novo, vou começar por mim, né, porque é mais justo e estimula as pessoas a falarem. O meu primeiro emprego eu comecei aos 16 anos, no dia 1º de abril de 2009. Isso era uma piada lá no local onde eu trabalhava. Por que, Ale? É que ninguém gostava muito do lugar. Hum. E uma leva de gente foi contratada justamente no dia 1º. Primeiro? 1º de abril. Ah, tá. Era para ser pegadinha mesmo. Certo. Agora é com vocês. Opa, a Cleusa mandou aqui, ó. Tenho 46 anos, sou casada há 26 anos com o mesmo homem, o Genilton. Temos 3 filhos, um casal de gêmeos de 21 anos e o outro de 25 anos. Ok. Muito obrigado por compartilhar, Cleusa. Do trabalho, alguém quer falar? Eu namoro um psicólogo. Que mandaram aqui, já me disseram não tantas vezes em meu trabalho, que eu já fui professora, agora sou psicóloga. Parabéns, muito bem-vinda. Bom, então eu vou para a terceira pergunta. Eu costumo fazer isso às vezes, tá? Vou pedir um dado, assim, bem simples da vida sexual ou afetiva de vocês. De novo, vou me apresentar primeiro, que eu tenho que passar vergonha primeiro, é claro. A primeira vez que eu beijei na boca foi no cinema, vendo um filme. A menina que tomou a iniciativa e eu fiquei meio perdido porque eu não sabia o que estava acontecendo e eu tinha pagado para ver o filme. Bom, é isso aí. Agora é vocês. Ai, essa é fogo, hein? Até tomar um suco ali, né? Ó. De coração, porque hoje é dia dos namorados, né? Então. Muito bem, gente. Não precisa falar se não quiser, não, tá? O que acontece? Mandaram uma mensagem aqui. Relacionamento saudável após ter vivido relacionamento abusivo sem eu saber. Poxa, sinto muito, mas que bom que houve essa superação, essa melhora aí com relação às relações. Tudo bem. Bom, gente, falar da nossa vida familiar, de trabalho ou afetiva sexual é muito complicado, né? Assim, alguém pediu uma informação sobre isso. Certo? A gente, às vezes, numa sala, numa mesa de bar, comendo, bebendo alguma coisa, a gente desenvolve a conversa aí com um amigo, com um conhecido, né? Porém, tem muita coisa que acontece na nossa vida, no nosso trabalho, nos nossos relacionamentos, que pessoas que conhecem cada um de nós há uns 20 anos não estão sabendo. Não vão saber e muito provavelmente você também não vai contar. Ninguém conta. Estou para pessoas conhecidas. A maior parte de vocês está me conhecendo hoje. Eu já cheguei aqui fazendo perguntas que vocês não vão falar. Isso porque possivelmente desconfio que a maior parte das pessoas aqui são, de alguma forma, profissionais, de alguma forma ligados à psicologia, não necessariamente. As pessoas mais adultas, mais amadurecidas. E se a maioria de nós aqui não quis falar de coisas bobas, básicas da nossa vida, imagina falar de um ato de agressão, de um ato, de uma violência
que alguma pessoa muito provavelmente próxima de você praticou. E agora imagina que você tem que contar isso para uma pessoa que você não conhece, que você acabou de conhecer. E aí não importa se essa pessoa é o assistente social, psicólogo, juiz, advogado, polícia. Se nós já não conseguimos manter esta linha de conversa, imagina uma pessoa que está passando por isso. Então, o primeiro ponto que eu já vou começar aqui puxando é essa dificuldade de se fazer uma denúncia. E não sei se vocês vêm acompanhando algumas notícias, acho que eu compartilhei nas minhas redes sociais na semana passada, notícia de uma mulher vítima de violência doméstica que foi denunciar. Não lembro em qual região do Brasil foi isso, mas aparentemente ela apanhou dos policiais. Uma situação em que a pessoa está sendo agredida, muito provavelmente já foi difícil ela conseguir pedir ajuda quando ela consegue dar o passo de denunciar. O nosso sistema dá um jeito de impedir que ela faça a denúncia e, junto com isso, também minando a confiança dos cidadãos em algumas instituições. Esse é um fator que nós acabamos sempre encontrando nas falas das pessoas, né, independente da idade delas. Por que você não contou antes? Por que você ficou aguentando isso todo esse tempo, todos esses anos? Por que você nunca contou? Mas a gente não pergunta por que ninguém nunca quis ouvir. Então, nesse período de pandemia de Covid-19, desde que ela começou na China, nós vimos tendo aí as informações de que houve não só um aumento no número de divórcios, mas também um aumento no número de denúncias de violência doméstica, acompanhado também, apesar de haver um aumento, por uma queda, né? O que isso quer dizer? Houve num pequeno espaço de tempo muitas denúncias, porém, em comparação com o mesmo período de anos anteriores, houve uma redução. Assim, de maneira leiga, a gente olha esses números e fala, que bom, né? A violência está diminuindo. Não exatamente, né? Nós somos levados a crer aqui que há, na verdade, uma subnotificação desses casos, e apesar de haver uma redução, esses casos não estão sendo devidamente denunciados porque, aqui a informação que pode ser a mais óbvia que vocês vão receber hoje, que o agressor está junto com a vítima dentro de casa. Muitas vezes esse agressor ele segue um determinado padrão de comportamento, não quer dizer que só porque a pessoa tem aquele comportamento ele é o agressor, ou aquela família ali tem uma vítima de violência. Porém, os estudos, a literatura e a estatística trazem para nós aí algumas características que nós podemos observar de alguma forma. Vou tentar falar aqui da violência doméstica, mas eu não vou focar muito especificamente somente na questão da violência contra a mulher. Eu acho importante marcar essa fala aqui, porque apesar de ser profissional da área, ligado a esse tema, eu ainda sou homem e eu ainda corro um sério risco de cometer alguns desvios. Então, só para ressaltar e marcar um determinado local aqui, eu atendo majoritariamente adolescentes e crianças. E, via de regra, quem vai atender a criança ou adolescente vai lidar com a família, querendo ou não. E é nessas condições que a gente vai percebendo algumas coisas que costumam estar ali sempre juntas, né? Vou resgatar aqui aquele período, aquela primeira pergunta que eu fiz para vocês, né? Se alguém podia falar alguma coisa sobre a própria família. Que basicamente algumas pessoas conseguiram falar, geralmente coisas positivas.
Ninguém, no mínimo, aqui falou alguma coisa exatamente negativa sobre uma vivência dentro da família. Porém, todo mundo que vai chegar no serviço, que veio através de uma denúncia, vai vir justamente por conta daquilo que ninguém quis falar, né? Então, é o primeiro dado envolvendo aí esta família na qual há uma dinâmica de violência, seja essa violência contra a mulher, seja essa violência contra a criança ou adolescente, é que a gente costuma chamar de um determinado pacto de silêncio, né? Um pacto, não no sentido de que há um acordo oficial entre as partes de não falar nada sobre aquilo, né? Porque muita coisa acaba funcionando na base da ameaça mesmo. Se você contar, eu vou te bater mais. Se você contar para alguém, eu vou fingir que não é verdade, você vai passar por louca, por mentirosa. E aí, às vezes, a pessoa realmente tentou contar alguma vez, mas ninguém acreditou, né? Sinceramente. Vocês olhando para mim, de vermelho, no dia 12, usando um chapéu verde, o que que vocês pensam? Qual é a imagem que vocês vão criar logo de mim? Pode falar. Essa pergunta é para ser respondida mesmo. Não é brincadeira que nem as outras. Estiloso, um duende, ok, autêntico, você inofensivo. A camiseta vermelha por conta do Dia dos Namorados. Perfeito, gente. Vocês deram aqui algumas características que foram, assim, formidáveis. A primeira delas aqui, né, porque eu tô vestido assim por conta do Dia dos Namorados, o que é uma possibilidade realmente. É que eu estou estiloso, gosto de me vestir bem, né? Essa imagem que eu tô aqui tentando convencer vocês de que eu sou uma pessoa muito educada, muito afetiva, muito assertiva, que eu domino determinado assunto. E a outra informação é que eu sou inofensivo, né? Poxa, bacana. É justamente o que eu quero que vocês pensem sobre mim. Porque se eu falar qualquer absurdo aqui, se eu ameaçar qualquer um de vocês, se eu cometer qualquer ato ridículo, violento, ninguém vai acreditar. Mesmo a gente tendo aqui exatamente neste momento uma gravação. Então, uma outra característica, né, que eu seria um duende, pois isso é ótimo. Porque duende é um elemento da fantasia. Então, uma pessoa que vai falar para alguém que, sei lá, o marido, o namorado bateu nela, que o pai fez alguma brincadeira estranha que ela não gostou, meu viado, isso é coisa da sua cabeça. Uma pessoa tão gentil, tão bacana, tão amigável, todo mundo gosta dele, não é possível, você deve ter interpretado errado. E aí, acaba acontecendo que a pessoa ela também vai entrando de certa forma nisso, de forma a se convencer de, talvez, realmente, eu posso estar exagerando, ele também ele tinha bebido aquele dia, não sei por que eu falei aquelas coisas que eu falei, ele perdeu a calma, né? Deve ser culpa minha. E aí, todo esse aparato social que nós temos, amigos, família, às vezes pessoas do trabalho, vão reforçando a manutenção desse ciclo, deste vínculo, e as coisas continuam acontecendo. Só que a pessoa muito estilosa, inofensiva que está dentro de casa, muito gente boa que todo mundo gosta, ela não agride você na rua. Agride dentro de casa. Às vezes, na frente de pessoas que são testemunhas, o filho, a filha, a criança, geralmente, ou seja, né, mesmo tendo testemunha,
são pessoas para quem ninguém dá a mínima credibilidade. Então, contra a própria vontade, a pessoa ela vai sendo colocada nesse esquema desse pacto de silêncio, que corre sempre o risco de nunca ser quebrado mesmo quando há uma denúncia, há várias denúncias e há sempre um retorno, há sempre aquela dinâmica, aquelas mesmas atitudes, até que, por fim, uma pessoa vira estatística. Junto com isso, também tem uma outra característica dentro dessas famílias, que é quanto à comunicação. Então, geralmente, além de estar junto com a questão do pacto, do silêncio, a comunicação, ela funciona por algumas vias, assim, né? Seja um tom de ameaça mesmo, ou às vezes, supostamente, querendo o bem daquela pessoa, querendo educar aquela pessoa para que ela não cometa mais aquela coisa odiosa que ela está fazendo, o motivo dela ter merecido apanhar. Então, você vai apanhar de cinta, de chinelo, de vara de marmelo, porque você é uma criança, você tem que obedecer a mim se você é o pai. Ponto final, não interessa, engole esse choro, não é para contar para ninguém, senão você vai apanhar mais ainda. Acaba acontecendo que a gente confunde muito as coisas, a gente até defende o uso aí da violência como um meio educativo, né? Muitos de nós aqui muito provavelmente apanharam dos pais dentro de casa, justamente com essa justificativa. Se você não apanhar, você não vai aprender, você não vai me respeitar e você não vai ser ninguém na vida. Esses pais, avós passaram a educar os seus filhos com um padrão que eles aprenderam quando crianças, de que é dessa forma que se aprende. A gente não tem nenhuma prova de que alguém aprende alguma coisa levando chinelada. Eu ouso dizer que você aprende a ter medo. Só que medo uma hora acaba. Quando uma criança deixa de ter medo, o que ela costuma fazer? Ela vira aquela criança mal criada, respondona, que não respeita ninguém, e é por isso que ela merece levar chinelada. Essa mesma criança que vai crescer, se crescer, porque a gente tem muito um componente de criança morrendo por violência física. Então, se essa criança crescer, sobreviver, né, e o grande mote da educação por base de agressão é justamente essa, né, a prova de que eu consegui educar meu filho é que ele sobreviveu apesar de tudo, né, um grande elemento que muitas famílias consideram. Eu dei certo como pai, como mãe, como educador, porque tá todo mundo vivo, ninguém morreu por conta de uma chinelada. Em outras casas aconteceu, mas a gente não levou a sério. Então, dentro dessa questão da educação com base no chinelo, na cinta, esta criança que cresceu, se tornou adolescente, vamos supor que é um adolescente do sexo masculino, aprendeu um padrão de comportamento baseado em violência, em agressão, em agressividade, em colocar os seus desejos e impulsos para fora e realizá-los através da agressividade. E aí este adolescente, ele vai começar um relacionamento. Aliás, ele ainda nem começou um relacionamento, porque ele também nem sabe exatamente o que é isso, mas ele acha que chegar apertando, abraçando, jogando a menina na parede é uma maneira válida de relacionamento. E é dessa forma que se faz. Por meio do assédio, ou passando a mão no corpo, mesmo já sendo claramente estabelecido pelas pessoas que isso não é bacana, que isso é proibido. Porque é isso que foi comunicado para ele. Ele pode fazer isso. E vamos pegar o exemplo, então, também de uma adolescente do sexo feminino
que cresceu sobre o mesmo padrão de violência. Aquilo foi banalizado, foi normalizado na vida dela. Ela é agora também uma pessoa que se submete a relações violentas. Ela não sabe por que que todo namorado que ela arranja é abusivo, é agressivo, é violento. Ela é até levada a crer que o problema está nela. É tem dedo podre, não sabe escolher namorado, sabe escolher marido, depois apanha, depois é traída, não, porque não sabe escolher, e é isso que ela vai sendo levada a acreditar. Ela não tem o mínimo apoio da família, ela aprendeu muito cedo que ela não pode confiar nos adultos dentro de casa, mas também ninguém nunca ensinou para ninguém como que isso funciona do lado de fora. Então, o único modelo que ela tem é aquele anterior. Agora vamos imaginar que os dois personagens da nossa história são um casal. Muita briga, muita angústia, muita autoestima sendo rebaixada. E um dia eles se casam, né? Apesar de tudo o que teve de ruim nessa relação, eles se casaram. Tiveram 2 filhos. E um dia, simplesmente, ele começou a bater nela com mais força, com mais frequência, na frente das crianças. É um padrão de transmissão de violência, de certa forma, que é por meio transgeracional, como a gente chama. É através disso que a gente foi vivendo, que a gente foi vivenciando lá na nossa infância, a gente foi aprendendo um modelo de relação que a gente levou para a vida. A gente só aprende e leva. A gente não tem muito tempo no nosso desenvolvimento para refletir sobre o que a gente está recebendo. E muitas das nossas famílias no país, elas não têm o privilégio, muitas vezes, de ter acessado alguma informação de qualidade a ponto de perceber de imediato o que está acontecendo ali, porque o normal, para qualquer ser humano, acaba sendo o que ela vivenciou dentro de casa. Muitas vezes ela pode até desconfiar de que isso não está muito certo, mas ninguém nunca falou nada de diferente, né? Então, dentro desse aspecto da comunicação também, nós vamos ter, para além das ameaças, nós vamos ter, geralmente, se não outros membros dessa família que têm uma máxima, né, dificuldade de expressão emocional, de expressão dos seus sentimentos. Como eles não conseguem fazer isso, eles ameaçam, eles batem, eles intimidam. Que é um modelo de dizer o que eles querem, como eles gostam, foi esse, ó. É isso aqui, ponto final. Se não tiver, se eu chegar em casa do meu trabalho, não tá a casa limpa, não tá a janta feita, não tá o meu chinelo na minha poltrona, você vai apanhar. Este homem, muito provavelmente, ele aprendeu, entre outras coisas, que a divisão básica é que ele vai trabalhar e a mulher tem que ficar em casa trabalhando. E muitas vezes, apesar disso ser um exemplo bem tosco, a gente vê isso acontecendo. Com pessoas que têm ensino superior completo, pós-graduação, mestrado, doutorado, que se não são as agressoras, acabam estando no papel da vítima. A gente se pergunta, mas como que fulana lá, advogada formada lá na PUC, como que ela está passando por essa situação? Não entra na nossa cabeça algumas coisas. E a gente também não tem acesso a como foi que estas pessoas aprenderam essa maneira de relacionamento. Vou dar uma olhada no papel aqui para não achar que eu estou falando besteira, tá, gente?
Era isso mesmo. É que eu anoto as coisas e eu não leio elas depois, tá, gente? Então, eu tento resgatar tudo da memória. Ficar sobrando isso. Uma outra coisa também dentro da comunicação é a justificativa do porquê que isso está acontecendo. A justificativa básica que não vai ser dita nunca é muito provavelmente porque você é criança ou porque você é mulher. Essa é a justificativa básica mesmo que permeia toda essa condição, mas o que a vítima vai ouvir é porque você provocou. É porque você não me respeita. É porque você não me trata do jeito que um homem merece ser tratado. Ah, eu fiz isso porque eu vi você ali dançando funk. E eu acho que quem tá dançando funk é porque gosta desse tipo de coisa, então eu faço. Você provocou, você mereceu. Dentro da comunicação de uma família que tem a dinâmica violenta, é muito comum esse aspecto da projeção da responsabilidade sobre aquilo que está acontecendo. Todo momento. É pouco provável que um agressor, primeiro, se reconheça como agressor, e, segundo, reconheça a própria responsabilidade na atitude que ele tomou. Boa parte das pessoas que acabaram tendo filhos e que aprenderam todo esse modelo de relacionamento, acabaram tendo filho por quê? Porque era a exigência social. Ela tem que casar, tem que ter um casal de filhos, assim, no máximo 3 filhos, e tem que educar eles na base da porrada mesmo, que esse é o jeito certo. Muitas vezes essa foi a forma que ele aprendeu mesmo, aprendeu no sentido de ter aprendido mesmo. Não foi só na questão de imitação, de estar num ambiente violento e ver aquilo. Muitas vezes isso é dito para nós. Aqui eu vou falar, pegando aqui que uma proposta hoje é falar também sobre machismo, eu aqui como eu vou falar, eu sou um dos homens que ouviu que o homem tem que casar, ter filho e que o certo é educar batendo. Embora meu pai e minha mãe, aqui eu posso dizer, nunca tenham me batido, bateram nos meus irmãos. E até hoje eles dizem, né? Tem que bater mesmo. E tipo situação em que a gente já não tem muito acesso à informação e a outros modelos de relacionamento, outros modelos de relação. Muitas vezes a gente vive a nossa vida porque estamos vivos e queremos viver também, a gente nem sabe o que vem depois. A gente chega no momento que a gente realmente não sabe que existe uma outra forma de fazer e a gente duvida, inclusive, que uma outra forma, para além de aquilo que foi uma tradição, possa dar certo. Então, isso também acaba caindo ali para aquela pessoa que está no papel do agressor, como a maneira correta de fazer mesmo. Ué, a pessoa foi iniciada sexualmente, pessoa do sexo masculino, aos 12 anos. É a coisa mais comum do mundo na cabeça dessa pessoa. Ela acredita que isso realmente é adequado, normal, aceitável, reproduz, faz, ela não pergunta se isso é correto. Quando ela é descoberta, você tenta manter uma linha de diálogo com essa pessoa? Não, não está errado. Muitas vezes aconteceu comigo assim. Nunca existiu ninguém para ir lá na minha casa, entrar dentro da minha casa, o conselho tutelar nunca foi na minha casa para impedir que isso acontecesse comigo. Eu cresci achando que isso é normal. Falas, inclusive, que surgem em alguns atendimentos algumas vezes, mas não vou entrar muito nesse ponto. Uma outra característica dentro dessa família e com a dinâmica da violência é a questão da ausência de limite. Né? Tanto pela ausência do limite quanto pela dificuldade de estabelecê-lo. Né? Essa questão do limite ele costuma ter 3 vias. Né? A primeira delas é a questão do abuso do poder, que o agressor ele age considerando que você é uma propriedade dele, basicamente.
Você tem que agir na regra dele. Né? Tem aquela letra daquela música do Kid Abelha. Tira essa bermuda que eu quero você sério, né? Quero você do meu jeito. Quero você de acordo com a regra que eu inventei para você. Independente da tua idade, independente do teu sexo, eu criei essa regra, você vai ter que submeter. Tá? Embora a gente considere que existe também o relacionamento abusivo, na qual a mulher é a abusadora da situação, boa parte disso é permeado por questões nas quais há um domínio aí de um masculino agressivo, né? Então, este é o ponto que eu vou acabar enfocando mais. Então, na questão do abuso de poder, como a gente havia falado aqui, a questão de educar por base da agressão mesmo. Aqui na minha casa, quem vai fazer a lei sou eu. Na minha casa não tem lei Maria da Penha, não tem Estatuto da Criança e do Adolescente, não tem PM, não tem conselheiro tutelar que faça a lei. Aqui quem faz sou eu. Aqui tem o café no bule, aqui a cobra vai fumar, aqui vai ter chinelada, aqui você vai apanhar com espada de São Jorge, vara de marmelo. Se eu chegar em casa, a comida não estiver pronta, você vai apanhar sim. Mulher minha não trabalha, filho meu não usa brinco, e por aí vai. Eu não preciso dar muito exemplo, que eu acho que vem muitas imagens já na cabeça de muita gente. A segunda via é a questão da interdição, né, dentro da questão do limite. O que a gente vai aprendendo sobre família é que, basicamente, assim, né, o pai bate, a mãe media. Né? Esse aí é o modelinho básico que a gente vai recebendo. Ó. O meu pai, ele é bravo, ele bate quando chega em casa. Se a gente não fez o negócio certo, ele bate na gente mesmo. Mas a nossa mãe, ela é boazinha, ela é mais tranquila. Além dela não bater na gente, ela... quando o meu pai está muito bravo, ela tenta acalmar ele. Né? Isso basicamente é aquela imagem que a gente tem. Né? A mãe vai lá, media, tem essa interdição, porém muitas vezes nem isso ocorre. Essa questão da interdição em vários níveis, né? Tanto da mãe que está lá impedindo o filho de apanhar, que eu estou falando da mãe, mas é só o exemplo estereotipado, tá, gente? A gente pode trocar o gênero, a idade, a qualquer exemplo aqui, tá? Porém, isso é um pouquinho mais visível quando a gente tem a questão de um abuso sexual instalado. Uma pergunta muito recorrente entre profissionais, sobretudo de psicologia, que acabam atendendo uma criança numa situação de abuso, eu vou dar um exemplo clássico. Eu vou chamar de exemplo clássico porque dentro do que eu ouço costuma ser o padrão. Padrasto abusou da criança, a criança conseguiu revelar depois de uns 2, 3 anos, a mãe chega no atendimento e conta que nunca percebeu nada, e apesar do que a criança contava, ela tentou investigar e ver se ele fazia mesmo, mas nunca viu ele fazendo nada. Nunca viu. Né? O critério, eu não vi. Eu não vi. Porém, o abuso sexual de criança, geralmente, ele ocorre da maneira que a gente chama de ritualístico. Ele é ritualizado. Ele tem hora certa para acontecer. Depois de um determinado padrão estabelecido, vamos dizer assim, a criança ou adolescente, muitas vezes, vai aprendendo o quê? Quinta-feira, 10 da noite, minha mãe não vai ter chegado do trabalho, meu padrasto já chegou, e tem algum gesto, vamos supor, ele vai pegar uma cinta e vai bater na porta do meu quarto. Quando isso acontecer, eu sei o que vem depois. Óbvio que essa mãe ela nunca viu acontecendo, porque ela não estava lá. Acontecia porque o abusador ele não é bobo. Ele vai escolher o momento em que tem a menor chance possível de alguém reagir, de alguém testemunhar contra ele.
E ainda há situações em que, mesmo tendo testemunhado, mesmo às vezes até tendo acreditado na fala da criança, aquela pessoa pensa, não, mas será que vale a pena levar adiante isso, essa denúncia, né? Porque ele só fez uma vez. Mas ele me prometeu que ele não vai fazer mais. Vai acontecer de novo, tá? Então, ó, vamos fazer as pazes, tá? Ele vai te pedir desculpa, depois vai todo mundo tomar um sorvete no McDonald's. Uma falha na interdição que vai gerar diversas consequências no futuro aí dessa criança ou do adolescente. Eu costumo dizer, né? Se ela chegar a ser um adolescente, porque há uma grande correlação entre o suicídio de criança e adolescente e o abuso sexual dentro da família. Né? Geralmente, quanto maior a proximidade de vínculo entre um abusador e a vítima, maior é a magnitude dessa consequência que vai vir daí. E o terceiro aspecto dentro da questão do limite é justamente a falta de limite entre as gerações, né? A gente tem um aspecto desse que a gente já vem falando do começo, né? O avô batia, o pai batia, a mãe batia, a criança aprendeu que ela tem que bater. A gente não sabe por que ela agride os coleguinhas na escola. A gente não sabe por que ela acaba sendo tão agressiva fora de casa, muitas vezes. Chega essas informações, às vezes eu acho que psicólogo infantil ouve muito esse tipo de queixa de agressividade de criança, né? Poxa, mas como que são as relações e os limites dentro de casa? Aí a gente começa a verificar um pouquinho mais. Não era somente o avô batia. O avô abusava das filhas, depois abusou das netas, às vezes abusou dos filhos também, esses filhos também abusaram das filhas, também abusaram das netas, e agora nós temos aí também mais um adolescente ou uma adolescente que vai passar por uma atualização deste padrão, porque, de novo, não teve qualquer sequência aí de interdição por nenhuma via. Então, quando a gente fala interdição, não é só a questão parental, é interdição institucional também. Porque não teve a polícia, não teve o conselho tutelar. Às vezes o psicólogo ouviu, mas ele achou que era uma fantasia infantil. Às vezes essa criança, ela vai chegar no psicólogo, e eu falo aqui com todo o pessimismo porque acontece, infelizmente, e vai se ouvir o seguinte relato, assim, por parte do profissional. Mas ela nem toca nesse assunto, eu acho que não aconteceu nada. Eu acho muito estranho que tenha realmente acontecido alguma coisa, porque ela fala a todo momento como se quisesse me convencer de que aconteceu. Porque, sinceramente, quando acontece isso, a gente não fica falando, né? A gente quer esquecer. Com base nas nossas crenças pessoais, a gente vai, inclusive, possibilitando que aquela criança, aquela adolescente, aquela mulher nunca saia de um ciclo de violência. Às vezes, né, uma mulher adulta, dentro dessa situação, ela pode chegar num atendimento e nunca vai te falar nada daquilo. Porém, ela chama a faxineira no canto e começa a falar, chama a pessoa da cozinha, dali do lugar, e começa a falar. Fala, mas por que ela não vem falar para mim? Não sei. Não, sinceramente, eu não sei. Um outro aspecto também, esse é um dos principais que tem sido potencializados aí neste período de quarentena, é a característica do isolamento social.
Com tudo isso aqui que a gente já falou de característica dessa família, acaba sendo meio matemático que a gente tenha como componente justamente o isolamento social. Não o isolamento social da pandemia, o isolamento social próprio dessa dinâmica. Porque a comunicação não é boa. É um pacto de silêncio. Os limites não são obedecidos, os limites sociais, ou eles são impostos pela via da agressão. Se uma palavra sobre isso sai daqui de dentro de casa, na melhor das hipóteses, daqui a alguns minutos a PM está batendo aqui na porta de casa, né? Considerando que a PM vai levar a sério a denúncia, né? Que às vezes acontece, às vezes não quase, infelizmente a maioria das vezes. Recentemente descobri que existe um termo dentro da PM para ignorar denúncia de violência doméstica, chama desinteligência, tipo, no sentido de ligaram, mas isso aqui não é para a polícia não, eles põem lá como desinteligência. Disso não, na verdade eu estava assistindo uma live da Gabriela Mansur, que é uma promotora pública do Ministério Público do Estado de São Paulo, e ela estava falando sobre isso. É o termo que é utilizado para desqualificar uma denúncia de violência doméstica, principalmente na suposição de que é só uma briga de casal. Então, com essa questão do isolamento social dinâmico da família, a gente tem uma repressão grande de... não pode ficar falando com ninguém, não pode ficar saindo de casa, quando pode é sempre na base da ameaça, não vai falar. Muitas vezes a pessoa não fala mesmo, né? Porque ela foi ameaçada, ela sabe a consequência de falar, sabe em tese, que muitas vezes a ameaça ela nunca foi cumprida, mas a ameaça ela tem um grande componente psicológico de realmente paralisar uma pessoa, né? Você não vai querer arriscar para saber o que, que vai acontecer. A pessoa está te falando que se você contar, você vai morrer. Você só tem uma vida. Você muito provavelmente tem televisão em casa, assiste Datena, Cidade Alerta, Jornal Nacional, e você sabe que, poxa, realmente essas coisas acontecem, né? Então, é melhor eu não contar, não. Eu quero estar viva. Eu quero estar vivo. Eu tenho outros projetos, eu quero ter uma mínima esperança de que em algum momento eu vou conseguir sair dessa situação, só que eu não disponho de recursos agora, recursos psíquicos, recursos emocionais. Mas dentro deste isolamento, a pessoa ela não vai sair, ela não vai contar para ninguém, e é justamente porque ela não vai conseguir contar para ninguém que ninguém vai ficar sabendo. A não ser as muitas situações em que há um olho roxo, né, que assim é dentro da ilusão fantasiosa das pessoas que ignoram a questão da violência, só vão acreditar e olhe lá que uma pessoa foi agredida pelo namorado, pelo companheiro, se tiver uma fratura no braço, uma fratura exposta, um olho roxo, e todo o componente, por exemplo, de uma agressão verbal, de uma violência psicológica, é totalmente desconsiderada. Com a criança ocorre com o adolescente ocorre algumas coisas bem parecidas, porque estatisticamente, né, além de os maiores abusadores, assim, em linha decrescente, serem pai, padrasto e avô, tem um aspecto também que o abuso sexual de uma criança, assim, raramente ocorre por meio da penetração, né, que a gente tem muito ainda uma fantasia de que estupro tem uma ligação direta com pênis e vagina, não tem. Sim, né, eu vou desfazer essa confusão aqui para enquanto ainda tem. O que ocorre? Dentro do nosso Código Penal, artigo 213, vai ser definido o crime de estupro. Vai estar lá a definição: constranger alguém mediante violência ou grave ameaça a ter ou permitir que com ele se pratique conjunção carnal ou outro ato libidinoso,
Conjunção carnal é o nome que a biologia e a ciência forense dá para o contato entre pênis e vagina. Qualquer outro tipo de atividade sexual entra aí como ato libidinoso, seja sexo oral forçado, seja sexo anal, qualquer prática sexual forçada que não seja contato entre pênis e vagina, está tipificado aí no crime de estupro pelo termo ato libidinoso. Quais são os atos libidinosos mais comuns que você vai ouvir o relato de uma criança? Ele passou a mão, passou o dedo, ele lambeu. Sim, nada que deixe marca visível, característica, mas ainda assim legalmente está dentro da nossa definição e não pensemos nós que isto é um grave erro legislativo, muito pelo contrário, é um grande avanço, tá? Porque antes de 2009, quando houve esta alteração no Código Penal, a definição de estupro era apenas constranger a mulher a manter conjunção carnal. Então, era um crime especificamente praticado contra a mulher e só era crime, só era estupro se fosse contato de pênis com vagina. Então, a gente teve um avanço muito grande na legislação, embora muitas vezes nós tenhamos legisladores, delegados, advogados, juízes que não cumprem muito bem a lei, ainda assim houve um avanço. Por exemplo, há uma diferença entre você definir um crime quando a vítima tem um sexo específico, no caso, mulher, e quando você muda uma palavra que é constranger alguém, tá? Constranger na linguagem jurídica é forçar alguém a fazer alguma coisa. Então, o que é constranger alguém? Forçar alguém, homem ou mulher, adulto ou criança, hétero ou homossexual, transexual ou não, sendo gente e não tendo consentido, é estupro. Então, para um Código Penal que foi escrito em 1946 e ficou mais de 50 anos sob uma mesma interpretação, isso é um grande avanço, realmente. E quando há a situação de um abuso contra a criança, contra o adolescente, geralmente você não vai ter o aspecto mais buscado, que é o da conjunção carnal. Mais buscado que eu digo em qual sentido? Mais buscado por quem quer acreditar que a denúncia é falsa. Não por má fé, mas porque, sinceramente, se você ouve um relato de que aconteceu alguma coisa assim com alguém que você conhece, o que você mais quer é que seja mentira, né? Isso, em certo sentido. Porém, muitas vezes é um pouco além disso, não é porque, não, eu espero que seja mentira, porque eu realmente quero que seja mentira, porque, se for verdade, dependendo dessa configuração familiar, vai surgir a situação, vou ter que pedir um divórcio. Mas aí vai entrar um outro componente também, porque muitas vezes essa mulher, ela também está sofrendo outras violências dentro de casa, e aí, muitas vezes ela sai de casa não pela violência que ela sofreu, é pela violência que foi praticada contra os filhos. Ok. Mas em algumas situações fica um dilema, tá? Mas e se for mentira? Aí vai, faz a denúncia, vai para o Instituto Médico Legal, faz o exame sexológico, o exame do corpo de delito, e vai dar lá um resultado lá na última folha. Não foi constatada a conjunção carnal. Tá pronto. Tudo que eu precisava saber. Essa criança é mentirosa, essa mulher é mentirosa, ela vai destruir a vida deste homem. E aqui eu vou bater muito na tecla da questão deste homem, porque se a gente pegar o nosso próprio imaginário social, eu acho que ninguém aqui imagina uma mulher abusando sexualmente de um homem, ou imagina. Quem imagina, fala aí, por favor, de que forma acha que isso pode acontecer.
Eu vou ver se alguém respondeu aqui no comentário. Rafael, além de imaginar, já ouvi relatos. Acontece. Mas se esse homem contar, ele não vai exatamente ser visto como uma vítima, né? Vai ser visto como um garanhão, como um pegador, uma pessoa de muita sorte, né? Então, além do que, se ele denunciar também, falar que foi um abuso, ele também ganha fama de homossexual, né? Nada atinge mais dentro do machismo, dentro da construção de masculinidade, do que a negação disso, né? A negação da masculinidade no nosso imaginário, ou é o fato de ser mulher, ou é a homossexualidade. Então, se for para ter essas consequências, né, ele não vai contar. Mas tem um problema também quando a gente fala do homem sendo vítima de abuso sexual, que a gente já leva automaticamente para o lado heterossexual da história. A gente não pensa, por exemplo, que um homem vai ser vítima de abuso sexual por outro homem sem ser homossexual. Que é o mesmo tipo de construção que vai sendo colocada também quando é uma criança do sexo masculino que também é vitimada por alguém. A gente pensa nessa linha aí do que é comunicado para essas pessoas, né? Ó, eu fiz isso com você porque você provocou, porque você mereceu. Menina ouve muito isso. Menino, além de ouvir isso, vai passar pelo dilema, poxa, se aconteceu eu sendo menino, vão achar que eu gostei. E aí, revelar esta situação para alguém vai despertar logo a dúvida. Mas, pô, fulano, você é gay? Tudo isso vai construindo um modelo de relacionamento aí para homens e mulheres que vai acabar combinando aí, né? Nestes relacionamentos abusivos, nessa dinâmica violenta que vai sendo reproduzida no futuro. No futuro não é daqui a 10 anos, não, pode ser daqui a minutos. A gente sabe que criança costuma aprender muito por imitação. Aí, quando a criança imita o nosso ato violento, o que a gente faz? Vai lá e bate nela. Não pode. Por que você aprendeu isso? A criança, ela aparentemente fica quieta para não responder que foi com você. Porque vai apanhar de novo. Algumas coisas aqui me vieram a imagem de cenas de alguns atendimentos aqui, não o atendimento em si, mas o momento que acabou o atendimento, a família está indo embora, a criança não quer ir embora, né? Então, vamos falar do psicólogo, o negócio. Ai, não sei porque você não quer ir embora, olha, eu nunca bati em você, você me bateu ontem à noite. Aquela grande sinceridade infantil que denuncia todo adulto, né? A gente está bem acostumado a lidar com ela de certa forma, né? Principalmente quem tem filho. Ou quem já teve filho aí, que hoje é adolescente, adulto, sabe muito bem do que eu estou falando. Imagina, tudo isso aí que a gente foi falando, né? Sinceramente, convém fazer uma denúncia? Vem denunciar para você não ser acreditado ou acreditada, para falarem que você é mentirosa, para você ter que rezar para a sorte de cair com um juiz competente, para dar a sorte de fazer a denúncia numa delegacia da mulher, que o delegado não é delegado simplesmente porque ele foi transferido por alguma coisa errada que ele fez, ele atende todo mundo de má vontade, que é muito comum. Você tem que pensar em todas as possibilidades, todos os riscos, o que vai acontecer se você denunciar. Sendo que há uma diferença aí do que vai sendo sentido e percebido quando você é mulher adulta, quando você é uma criança,
Você vai ter que denunciar de alguma forma. Agora soma tudo isso no meio de uma pandemia, em que você está presa dentro de casa, muito possivelmente com a pessoa que faz tudo isso. Você não pode contar nada para ninguém. Você não pode sair na rua. Primeiro porque ele não deixa. E quando deixa, vai junto. E segundo, porque você corre o risco de também contrair ou passar adiante um vírus, uma doença que tem aí vitimado muitas pessoas aí na nossa população. Aí no caso da criança e do adolescente, qual que era o principal mecanismo aí de denúncia? Era a escola. Não tem escola agora, pela lei. A maioria das crianças, ela acaba denunciando pela via do professor. A criança, ela só conta mesmo para quem ela confia. Aí a gente vai sempre lidar com a pergunta de um dos pais, né? Ah, por que ela nunca contou para mim? Bom, é um pouco autoexplicativa essa pergunta em certo sentido, porque a criança, ela conta para quem ela confia. Ela consegue analisar, perceber a dinâmica familiar e responder a ela, ou se adaptando, ou encontrando uma forma de sair disso. Geralmente é se adaptando, né, psicodinamicamente, até que ela consiga contar para alguém. Geralmente essa pessoa não é da família, geralmente é um professor. Às vezes é um amigo da escola, o amigo da escola também é uma criança, não pode fazer muito. Esse amigo da escola às vezes conta para o professor. O professor toma uma atitude, denuncia, chama o conselho tutelar, faz alguma coisa que acaba tendo uma ação efetiva, mas às vezes aquela criança não queria que fosse denunciado, por diversas razões. Aí vai ter alguma outra consequência, algum rompimento de amizade, acontece às vezes. A criança ela não quer que seja denunciada, não quer que conte, mas às vezes acaba acontecendo que ela conta justamente para alguém que não vai guardar esse segredo e vai denunciar. Assim, em nível de intervenção, para esse adolescente ser algo mega positivo, porque está se trabalhando no rompimento de um pacto de silêncio. Há um nível mais relacional, mais psicológico, no contato com essa criança, isso vai trazer umas outras consequências que podem ser trabalhadas com ela, porque ela, infelizmente, teve que deixar de confiar na pessoa que acabou denunciando. A gente entende, né, aquela criança, ela vai falar que não quer mais estar, por exemplo, com aquele familiar, com aquele pai, com aquela família, mas, às vezes, não é só isso, né? É que ela não quer estar com aquele pai que abusa. Ela não quer estar com aquela família que não defendeu ela. Não é a totalidade da imagem do pai, ou da mãe, ou da família que ela possui. Às vezes é, tá, gente? Às vezes é. Há algumas crianças, às vezes, que respondem, eu queria ter uma família normal. Eu tenho um pacto meu com todo mundo que eu atendo, que é criança e adolescente, foi o seguinte: na minha sala é proibido responder qualquer coisa com normal. Eu explico para eles que tá, ela pode considerar normal um monte de coisa que aconteceu com ela, um monte de coisa que acontece na vida dela, mas isso não é exatamente tão normal assim, isso é prejudicial. Vou fazer uma explicação para ela, ela consegue entender. Aí a gente retoma a pergunta, tá? O que é normal para você? Ela consegue explicar, tá? Normal. Queria ter uma família que não me agride. A gente fala muito aí que nós somos muito normais, temos relacionamentos normais, nem tanto assim, né? Muitos de nós acabamos tendo relacionamentos muito ruins por diversas razões, alguns desses relacionamentos realmente violentos, abusivos, mas a gente acreditou que é normal, né? A gente não tem uma música do Vinícius de Moraes,
O amor só vale se doer, alguma coisa assim? Como que é? Esqueci a letra agora. O amor só é bom se doer. E na nossa cultura a gente vai construindo aí que a gente tem que lutar por isso, para isso dar certo, para essa família dar certo, né? E tem muito esse aspecto sedutor no perdoar e voltar atrás, voltar a recomeçar do zero essa mesma relação, dentro de um ciclo de violência no qual você é constantemente agredida, até o momento em que a agressão se torna mais grave, e o agressor volta atrás, tenta comprar presentes, levar para passear, para comer alguma coisa, e volta aquele ciclo, né? Nós chamamos isso de ciclo de violência. Está sendo alimentado socialmente, porque criança ela tem que ser que nem Jesus para entrar no reino dos céus, e tem que ser bondosa, tem que perdoar, tem esses relatos, né? A criança ela não sabe do que ela está falando, criança é mente, né? A mulher, ela tem que perdoar o marido, porque a mulher ela tem essa capacidade de transformar o homem. A gente cresceu aprendendo tudo isso. Enquanto a gente está aprendendo tudo isso, aí do sujeito que resolver falar para a gente que não, né? A gente aprendeu isso, essa é a verdade, é isso que a gente vai querer construir como relacionamento, até a gente vai notando em algumas situações que tem alguma coisa errada. Peraí, é normal mesmo apanhar? Normal mesmo a pessoa colocar a culpa em mim sempre? Poxa, eu conversei sobre isso com um amigo meu na escola e disse que na casa dele, pai e filho não fazem isso. Mas você me falou que esse é o jeito que um pai ama os filhos. Tem alguma coisa errada. Em certo ponto, é muito difícil se reconhecer como vítima de uma violência. E quando a gente não entende muito bem o que está acontecendo, às vezes a gente consegue ignorar, né, até certo ponto. Porém, quando a gente vai começando a acessar algumas informações, peraí, tem um monte de gente falando o contrário disso, eu estou um pouco confuso agora. A gente se dá conta de que alguma coisa aconteceu, e muito interessante, este é um momento em que algumas linhas da psicologia, especificamente a psicanálise, na abordagem do Sandor Ferencz, vão dizer que é neste momento da percepção de que algo ruim aconteceu que vem junto a angústia e o trauma. Você fala, antes estava ok, tá? Ou seja, normalmente não tinha nenhum problema, nenhuma dificuldade. Eu só comecei a me sentir mal quando eu me dei conta de que estava acontecendo uma coisa errada na minha vida. A gente observa essa mudança de comportamento repentina muito em criança pequena. Como ela é criança, ela vê o mundo sem saber muita coisa mesmo, depende de quem está educando ela. A educação ela pode ser bem manipulada para que um ser humano simplesmente aceite tudo. Isso acaba acontecendo com uma frequência muito grande, mas em determinado momento ela se dá conta, não. Poxa, tem alguma coisa de muito estranha nisso tudo. Eu já não estou me sentindo tão como eu me sentia antes. Agora eu começo a sentir outras coisas. Começo a me sentir mal. Geralmente, num determinado resgate, quando que ela começa a se sentir mal? Quando ela se deu conta do que acontecia. Quando ela conseguiu nomear uma situação. Porque em algum momento a gente aprende a nomear alguma coisa. A gente aprende que existe uma vítima, que existe um agressor, e que existem muitas coisas nem um pouco bonitas no mundo, né? Conforme a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo um monte de coisas. Aí a gente se dá conta de algumas coisas. E quando a gente se dá conta, também vem um certo sentimento de culpa por ter participado daquilo, né?
A gente não consegue, ou a criança, muitas pessoas adultas não conseguem dissociar o fato de ter acontecido com elas da condição da responsabilidade. Eles vão acreditando que foi responsabilidade dela, sim. Como é que você vai convencer uma criança de que não foi responsabilidade dela, poxa? Ela está, mais ou menos, desde o dia que ela nasceu, aprendendo que ela tem que obedecer a um adulto, ponto final, e acabou. Então, se você ensinou para ela que matemática 2 mais 2 é igual a 4, isso é lógico, isso é correto, você conseguiu comprovar isso para ela, e como você é adulto, muito provavelmente, você vai conseguir convencer uma criança. Bom, saindo um pouquinho aí desses fatores, existem alguns dados aí dentro de toda essa história que a gente contou, de todas essas consequências que são geradas numa pessoa independente da idade dela, que estão muito diretamente relacionadas na dificuldade de compor uma denúncia. Que ela não vai se sentir acreditada, né, todos esses detalhes que nós falamos. Assim, um sentido aí de, dentro da psicologia, a gente tem um nome para essa condição que é gerada no ser humano, a ponto de ele não se sentir capaz de tomar uma atitude para se defender e sair dessa situação. A gente chama de desamparo aprendido. Diversas vezes, em diversas situações na sua vida, você vai sendo levado a acreditar que, primeiro, aquela condição é normal. E segundo, que mesmo não sendo normal, não há nada que você possa fazer. Não vão acreditar em você. Além de não acreditarem em você, você vai ter que contar com um sistema judiciário de segurança pública, ou às vezes de saúde ou de assistência social precário. Às vezes você vai ter passado pela experiência de ser atendido por um profissional que, sabe-se lá por qual razão, não conseguiu te ouvir aquele dia. Você vai achar, tá aí, tá a prova cabal, concreta, de que ninguém vai me ouvir. Todo mundo vai achar que eu sou louca, que eu sou uma mentirosa, de que eu gosto de apanhar do meu marido, de que eu gosto de ser abusada pelo meu pai, pelo meu padrasto, etc. Qualquer exemplo que vier à imaginação de vocês. Então, para que eu vou denunciar? Muitas vezes o canal de saída daí acaba sendo indireto, acaba não sendo exatamente pela vontade das pessoas que estão ali, né? Aí acaba entrando a interdição do profissional. Sobretudo eu posso falar aqui mais do psicólogo que tem que ouvir essas situações e dar uma resposta minimamente adequada para que aquela pessoa não se sinta agredida novamente. Porque é muito provável que ela se sinta agredida ou que ela ache que você é mais uma das pessoas que acha que ela é louca. Ou que ela está inventando história, que ela é mentirosa, que ela gosta de tudo aquilo que está acontecendo e que esse é exatamente o motivo de que ela ainda não saiu de casa. Eu li uma frase num livro do Roberto Chiniachiki outra semana, que ele fala, a carícia é essencial. Um carinho é melhor que uma agressão, mas uma agressão é melhor do que nada. Essa frase, para mim, resume todo o modelo relacional que foi construído para uma pessoa dentro dessa dinâmica. Independente de tudo que a gente acaba chamando de bons sentimentos ou de amor,
Poxa, o que eu aqui, Alessandro, entendo como amor pode não bater muito com o que outra pessoa entende. Eu passei pela experiência já também de, quando criança, ouvir pais dizerem que quando o menino tá batendo na menina é porque ele gosta dela. A gente cresce aprendendo que apanhar é uma demonstração de amor. Não denunciar é um ato de amor. Por aí vai. Porque acaba sendo criada uma associação entre não denunciar, perdoar e amar. Por mais que nós saibamos que uma coisa não necessariamente tem alguma coisa a ver com a outra, a gente não está dentro dessa dinâmica, desse relacionamento, e de tudo que aquela pessoa ela vivenciou para continuar investindo numa situação tão dolorosa como essa. Isso, infelizmente, que eu vejo que muitos delegados não conseguem compreender. Aí você conseguiu denunciar e o delegado tentou te convencer de que é melhor você não denunciar, né? A cada avanço psicoemocional ou legislativo, a gente acaba tendo alguns 3 passos para trás a depender de quem vai nos ouvir. Assim, dependente se quem está sendo ouvido é uma mulher adulta, um adolescente, ou uma criança de qualquer sexo, qualquer idade. Porque essas são as 3 categorias na nossa sociedade que não tem que falar nada, não tem direito à voz. Se falar é mentira, é mal criado, está inventando alguma coisa, fantasia, não tem coisa para fazer. Raramente alguém dá credibilidade à palavra de uma criança. A gente supõe muito que criança ela fantasia, só que a gente esquece que a criança fantasia com aquilo que faz parte do elemento do mundo infantil. Sonhar. Que, sei lá, um familiar tá te batendo, te agredindo, abusando de você, uma criança que sonha com isso, é muito estranho porque o abuso sexual não faz parte do universo infantil. A criança, pode ser que eu estava sonhando, né, aquele aspecto daquela negação, eu não estava sonhando. Bom, pelo menos geralmente quando chega para mim, eu tenho certeza que isso não é um sonho, se for eu assumo como não sendo um sonho. Então, eu faço essa separação entre características do mundo infantil, que são do mundo infantil mesmo, e coisas que são componentes de uma sexualidade adulta. O adulto não faz parte do universo infantil, gente. Então, quando aparece, às vezes também pessoas adultas acontece essa situação. Eu tive um sonho, eu tive um pesadelo. Quando a gente fala de uma situação em que há uma pessoa que supostamente está ou foi vítima de uma violência, mesmo que a gente nem investigue muito a fundo, nós estamos falando de pessoas que têm aspectos de um determinado trauma, né? Ou, até certo ponto, geralmente de um transtorno do estresse pós-traumático em algum nível. E o pesadelo é justamente aquele elemento intrusivo, recorrente, que atrapalha, às vezes, o sono da pessoa. Então, se não faz parte da vida daquela pessoa, como é que isso está acontecendo, né? Às vezes, porque eu sou da abordagem junguiana, né? Às vezes a gente fala da questão do sonho premonitório, né? É que o sonho só é premonitório depois que acontece. Então, não tem como eu considerar que um sonho com um ato sexual seja uma questão premonitória. Muito pelo contrário, é mais um aspecto parecido com a de um diário pessoal. Uma lembrança talvez de 5 anos atrás, de 2 horas atrás, de algum momento que já aconteceu, e que
ser contado para ninguém. Bom, gente, eu tentei ser um pouquinho leve, eu acho que não funcionou, não consegui dessa vez, mas apesar do tom muito desesperançoso de que eu tenha apresentado aqui algumas coisas, existe sim possibilidade de saída dessas condições, dessa situação, dessas relações. Ainda assim, existem muitos profissionais aí competentes que estão realmente disponíveis para ouvir. A maioria desses profissionais são do sexo feminino, isso diz alguma coisa para nós. Diz, inclusive, também que o homem ele precisa entrar um pouquinho mais nisso, precisa entrar mais em contato com os seus sentimentos. Eu mesmo preciso. Com as suas emoções, com as suas crenças, com os seus valores. E tentar fazer alguma coisa para ajudar a mudar essa realidade também. Felizmente, nas últimas semanas, nos últimos meses, eu venho vendo um grande avanço em termos de aplicativos para denúncia, né? A gente não está podendo sair de casa. Então tem, por exemplo, fiquei muito contente quando eu vi a divulgação da Magazine Luiza, que colocou uma aba para denunciar violência doméstica no aplicativo da loja deles. Virei fã da Luiza Trajano depois disso. Não comprei nada lá, mas agora eu sou fã. Vários aplicativos, eu separei alguns nomes que eu andei pesquisando. Há realmente muitos aplicativos para se fazer uma denúncia anônima ou de qualquer tipo, né? Felizmente, esta situação da pandemia trouxe alguns avanços também. Agora a gente pode registrar um boletim eletrônico de violência doméstica, antes não podia. A gente tinha que ser presencial. Eu acho que a maioria dos estados, São Paulo, Pará, Rio de Janeiro, não lembro quais outros, conseguiram instalar esse sistema para denúncia. É útil a gente poder ir um pouquinho atrás dessas informações também e divulgar. Alguns aplicativos como o Clique 180, o Mete a Colher, é bem bacana porque remete àquela frase de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, se mete sim, gente. A gente nunca sabe o que vai acontecer porque você não se meteu, tá? Há uma diferença entre fazer a sua parte para impedir o aumento do índice de violência e se intrometer na vida de alguém, tá? Porque a violência doméstica contra a mulher, contra a criança, contra o adolescente, ela impacta toda a sociedade. Em vários níveis, no jurídico, no social, no sistema de saúde. Tem gente que reclama que o dinheiro dos seus impostos está sendo mal gasto na saúde. Está mesmo, em certo ponto. Porém, em algumas situações, não. Como, por exemplo, a questão da assistência às vítimas de violência, que preenchem um número muito grande de subsídios na saúde. Tá? Pessoas que gostam de reclamar do gasto em saúde, leve esse dado para eles, tá? Você não quer, então, que o seu dinheiro seja usado para acolher uma vítima de violência? Então, por favor, faça a sua parte e impeça que alguém seja vítima de violência. Aplicativo EvaBot, esse é um pouquinho mais antigo, se não me engano. Me respeita. Há outros que eu não consegui pegar o nome. Para a questão de criança e adolescente, o mais conhecido é o Disque 100, né? E o Proteja Brasil, que na verdade ele contempla o Disque 100 dentro dele, está no portal do Ministério dos Direitos Humanos. Tem o aplicativo Direitos Humanos BR, que foi lançado recentemente pelo Ministério de Direitos Humanos. Esse eu ainda não verifiquei, porém tem uma questão aí com as informações atuais de criança e adolescente. Eu acabei nem passando o dado estatístico para vocês. Ó. Aconteceu o seguinte.
cerca de 2, 3 semanas, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública divulgou a nota técnica sobre violência doméstica em meio à pandemia de Covid-19. Com as informações que eles obtiveram, foi verificado um crescimento de 22% dos casos de feminicídio, tá? De feminicídios, só os que foram considerados como tais, né? Tem a subnotificação também. Só os que teve o boletim lavrado como feminicídio. Porque tem muito feminicídio que não é lavrado como tal e também dessa forma não é contabilizado. Muita gente ainda que acha que feminicídio é alguma maneira de apagar a questão do assassinato de homens, não é, tá? O homem, ele é frequentemente a maior vítima de violência no país a nível de espaço público. Foi morto por tiro de bala, esfaqueamento, envolvimento em briga, xingou alguém lá, a pessoa não gostou, foi, agrediu a pessoa, acabou morrendo no espaço público. Acidente de carro, essas coisas. É violência também. Há essa violência na qual o homem é mais vitimado no espaço público. Porém, na questão de violência doméstica, a mulher e crianças e adolescentes são mais vitimados. Principalmente criança e adolescente do sexo feminino. Aí a gente tem outro dado também, que o sexo feminino não é só o maior número de vítimas por conta das estatísticas, é porque também não é denunciado quando é com menino. Então tem também esse apagamento todo por conta, não vou denunciar, que vai pegar mal para mim depois. É melhor eu falar que eu apanhei e bati de volta, né? Muita gente foi ameaçada quando criança pelos pais dizendo, se apanhar na escola, chegar aqui em casa chorando, vou apanhar de novo. A gente vai acabar levando isso para a vida. Houve uma redução de 25,5% dos registros de lesão corporal decorrente de violência doméstica e 28% dos registros de estupro e estupro de vulnerável. Eu disse redução, porém, por favor, não fiquem otimistas, porque, na verdade, esses dados são uma comparação de março a abril, de maio, em relação a 2019, quando o índice era bem maior e a gente não tinha coronavírus. Ou seja, há uma subnotificação aí, tem casos que não estão chegando. Supostamente, a ministra Damares Alves, de quem eu já vou deixando bem claro que, apesar de sobrenome, eu não sou parente, disse que há um aumento aí estimado de 400% da violência contra crianças e adolescentes. Eu não sei se o dado é verdadeiro, porque ela também não divulgou a fonte. Na verdade, ela omitiu o acesso a essa informação, então nós estamos sem os dados, infelizmente. Eu digo nós porque eu trabalho na rede de proteção, então assim, não é só eu que estou sem as informações. É algo que é construído conjuntamente. 68% das mulheres mortas por agressão são negras. Não é qualquer agressão não, tá, gente? É a agressão praticada pelo marido, ex-marido, namorado, ex-companheiro. Até nisso tem diferença. O homem está sendo morto porque ele nem conhece. Geralmente, tá? Nem sempre. E a mulher só está sendo morta por quem ela conhece. E a criança só está, em geral, sendo abusada por quem ela conhece. Não que os desconhecidos não estejam fazendo. Mas o lugar que era para ser o mais seguro, que é dentro de casa, com a tua família, a gente tem diversas informações esfregando na nossa cara que é o lugar mais perigoso. E agora a gente tem que estar preso neste lugar, digamos assim, embora o distanciamento social, neste momento, é a medida mais efetiva para a gente poder combater o coronavírus, a gente ainda tem esse outro aspecto. A gente quer se proteger do vírus, a gente não está conseguindo se proteger destas outras ameaças que já existiam antes, que a gente ainda não conseguiu dar uma resposta efetiva.
Essas são as informações estatísticas que a gente acabou tendo aí nos últimos meses. Estou buscando o que pudesse ser atualizado para verificar, né? Eu, assim como todo mundo, estou torcendo para que não haja uma subnotificação, porque a gente que trabalha com esse tema, a gente quer ter um ar de inocência também e acreditar em coisa que não existe. Mas espero poder ter passado para vocês algumas coisas que possam ser importantes, que possam auxiliar vocês no trabalho de vocês, no dia a dia de vocês, na compreensão de vocês deste tema, deste fator da violência doméstica, né, contra quem quer que seja, independente da idade, né, sempre sabendo, obviamente, que a maior parte das vítimas são do sexo feminino, mulheres adultas, crianças e adolescentes. Eu ia esquecendo de passar um dado. Existe um programa de apoio à mulher vítima de violência, que é o programa Justiceiras, que é mantido, idealizado, organizado pela promotora Gabriela Mansur. Esta semana, junto com o Sérgio Barbosa, que é um psicólogo lá da região do ABC, que é um dos idealizadores do programa E Agora José, de atendimento ao homem autor de violência doméstica, em conjunto eles lançaram um novo projeto, que é o projeto Justiceiros. Então você aí que é homem, que quer participar, poder fazer alguma coisa para auxiliar no combate, pode procurar esse projeto também, disponibilizar um pouco do seu tempo para conversar com alguns homens também que estão envolvidos nessa dinâmica de violência e que querem compreender melhor isso, que estão buscando ajuda também. Embora pareça frequentemente que não, há um trabalho sendo realizado também com o homem autor de violência, né? Como o programa do Laço Branco, o programa E Agora José, lá no ABC. Vocês podem procurar o nome de alguns pesquisadores, né? O Sérgio Barbosa, o Flávio Urra, lá do ABC. Felizmente, pude participar ano passado da formação do E Agora José. Pude compreender um pouquinho melhor também toda essa situação, principalmente a condição da construção do homem dentro dessa situação. Falei muito do homem aqui hoje porque senti que era aí o lugar que me cabia falar. Então eu acabei dando aí pouca ênfase, muito também a alguns aspectos da violência contra a mulher, até por conta do tempo também. Mas também porque eu considero que há pessoas mais capacitadas para falar de alguns aspectos, né? Vou citar aqui alguns nomes, ninguém me pediu, eu não falei para essas pessoas que ia fazer isso, mas vocês podem procurar as redes sociais dessas pessoas que elas estão lá disponíveis, podem prestar algum apoio ou informações mais bem acertadas sobre algumas coisas que talvez vocês tenham dúvidas, né, que eu citaria mais especificamente, né, as psicólogas, né, psicóloga Natália Marques, que eu acho que a Fernanda conhece, a psicóloga Ângela Lupo, do Hospital Pérola Byington, a psicóloga Daniela Pedroso, também do Hospital Pérola Byington. Todo mundo que eu estou falando tem perfil no Instagram, no Facebook, tá? Elas nem sabem que eu estou falando isso aí para vocês irem lá procurar, tá? Mas ok. Esses são os principais. A Gabriela Mansur também, que é da área do direito, ela é ótima. Essas são algumas pessoas aí que eu recomendaria que vocês ficassem de olho para pegar informações assim, bem mais apuradas, mais acertadas, mais atualizadas, ok? E cumprir também o papel que eu tenho, que eu costumo levantar, de divulgar algumas informações e canais de informação sérios, ok? Em outras oportunidades eu divulgo mais. Bom, gente, é isso. Espero que possa ter sido útil para vocês de alguma forma. Obrigado. Uau, Ale, eu ficaria ouvindo você
mais tempo ainda, né? Porque eu tenho certeza que você tem muito a falar, né? O Ale já trouxe algumas palestras sobre o tema aqui na Harmony. Vai dar um curso, né, sobre violência sexual à criança e adolescente agora no dia 11 de julho. E as duas palestras, mais esse webinário, né, foram brilhantes. Né? Então, eu tenho que agradecer muito, Ale, por você ter disponibilizado o seu tempo, né, e ter dado esse presente para nós. E eu também preciso agradecer a todos vocês que estão aqui presentes, pelo tempo de vocês, que é muito precioso, por nos acompanhar, né? Tem pessoas que estão aqui mais vezes, vieram já outras vezes, então eu só tenho gratidão, né? Essa é a palavra. Próxima sexta estaremos juntos, né? Provavelmente vocês vão receber o informativo do próximo webinário, vai ser com a Juliana Piccoli. A Ju é uma excelente psicóloga, é psicanalista, e ela vai falar sobre o cuidado do cuidador, né? Porque nesse momento também a gente está precisando cuidar de muitas pessoas, né? E ela vai falar diretamente com essas pessoas de cuidado, profissionais de saúde, enfim. Então, vocês todos estão convidados. Na segunda-feira a gente posta nas nossas redes sociais mais informações para que vocês possam se inscrever e estar aqui com a gente mais uma vez. Muito obrigada. Fico muito feliz. Obrigada que todos vocês estiveram aqui com a gente até agora também. Gratidão. Se vocês quiserem conversar com a gente, eu vou interromper a gravação. Fiquem à vontade, tá bom? Vamos bater um papinho aqui.